Vocês acabaram de ver o petróleo derretendo aproximadamente 15%, criptomoedas, ativos de risco começaram a subir muito forte nos últimos minutos. Isso foi porque o Trump ordenou uma pausa de 5 dias dos ataques ao Irã após ele falar que está havendo negociações produtivas, tá? Calma aí, se liga só. A gente viu o petróleo Brent derretendo, tá? O petróleo Brent derreteu da sua máxima, bota aí 16%, só que vem tendo forte recuperação, já recuperou 50% da queda, tanto o Brent quanto o WTI. Quando a gente vê esse gráfico de alta aqui, isso aqui foi só uma correção, né? Uma correção meio que manipulada, tá? Por quê? Porque o Trump diz, tá, que está havendo negociações e elas estão sendo produtivas. Mas por que houve essa recuperação no petróleo? Porque logo após, o Ministério das Relações Exteriores do Irã nega qualquer negociação com Washington, acusando Trump de ganhar tempo enquanto os esforços de desescalada regional continuam. Trump afirma que as negociações estão indo bem. O Irã nega qualquer negociação. Não existe negociação perante o Irã. Mas por que o Trump está fazendo isso? Tá? Trump está manipulando os mercados, ok? A gente viu o petróleo derretendo, a gente está vendo o Bitcoin, ativos de risco, Bitcoin, futuros do S&P 500, Nasdaq subindo, enquanto o petróleo cai, e isso é natural, né? Assim que o petróleo começar a sua queda, o petróleo começar a cair de fato, ativos de risco se tornam mais atrativos, né? Por isso que o Bitcoin teve essa alta considerável, subindo quase 5%, mas vem se mantendo, tá? Tá se mantendo legal. Eu, na minha visão, acredito que isso não vai durar muito. Não tem como o petróleo se sustentar nos preços que estava, tá? A gente estava vendo petróleo acima de $100. No meu ponto de vista, não tem como se sustentar nesses preços, tá? 113, pode acontecer ali, sei lá, do Trump realmente atacar alguma usina deles ali, o petróleo dá um estouro para 130, $150, ativos de risco tendem a cair, sentir, mas isso é algo que não vai se sustentar no meu ponto de vista. Essa guerra está com os dias contados, o petróleo deve retornar a seu patamar normal de 60, $70, vai mais dia, menos dia. E a gente está vendo aí os mercados de criptomoedas, altcoins, tudo no limbo, tá? Tá tudo extremamente atrativo. E a hora que isso acontecer, com essa fuga de capital que a gente está vendo no ouro, qual é o mercado que vai decolar, galera? Mais dia, menos dia. É o Bitcoin, velho, tá? O Bitcoin teve a sua correção, quem sabe pode cair um pouco mais, a gente vai estar analisando aqui ao longo deste vídeo. Mas o mercado mais atrativo hoje, tá, é o mercado de criptomoedas. Quando a gente bota no tempo gráfico semanal, a gente está totalmente lateral na média de 200 períodos, tá? Então, eu acredito que a qualquer momento as criptomoedas, apesar de ter chance de cair um pouco mais, elas vão reverter e vão começar a subir. Porque o petróleo tende a derreter e voltar para o seu patamar de 60 a $70 com o fim dessa tensão lá no Oriente Médio. E, cara, tá tendo muita fuga de capital do ouro, certo? O ouro marcou topo e tá começando a corrigir. Então, eu acredito que mais dia, menos dia, o Bitcoin tende a decolar fortemente para cima. Vamos estar analisando aí Bitcoin e algumas altcoins no presente momento. Milionários, para tudo que a Margex está dando um bônus de $50 no cadastro agora. É o primeiro link que está na descrição deste vídeo. Bom, primeiro depósito tem um código também. Fez o cadastro, ganhou bônus. Fez o primeiro depósito, mais 20% em bônus. Depositou 100, vai cair mais $20 em bônus. Depositou 1.000, vai cair mais $200 em bônus, tá? Então são benefícios que a Margex está dando para você, novo usuário. Muita gente
adora utilizar a Margix porque ela não tem limite de indicadores. Inclusive eu vou estar deixando um vídeo na descrição com esse setup operacional totalmente grátis para vocês. Vai melhorar muito a sua tomada de decisão para operar o mercado de alavancagem. Aqui na Margix você consegue operar de forma isolada e cruzada até 100 vezes. Inclusive você consegue operar até o ouro aqui na Margix. E na descrição do vídeo tem o grupo Sala de Sinais com os profissionais da Margix atualizando vocês de todo o passo a passo sobre o mercado, notícias e o que pode acontecer no Bitcoin e nas altcoins em tempo real. É inúmeros benefícios. Aqui você tem cashback e o mais importante, taxa quase zeradas na compra e na venda desses ativos, tá bem? Aqui na Margix você consegue estar comprando criptomoedas via Pix, basta que você coloque aqui a opção BRL e aqui você escolhe a opção que você quer receber. E meu querido e minha querida, aqui você vai estar então comprando ativos diretamente com Pix, basta colocar o valor aqui, tá? Já vai aparecer aqui os provedores, tá? Pix, cartão de crédito, Apple Pay. Aqui tem aba de negociação, aqui tem Copy Trade se você quiser diversificar, né? Algum capital aqui também. Aqui tem a aba de converter, você consegue converter dólar na criptomoeda que você quiser. Os seus ativos vão aparecer na sua carteira, inclusive você consegue estar colocando parte desses ativos em stake com APY de até 7%. E você consegue também estar indicando a Margix para seus amigos e estar ganhando aí um bônus referente às negociações deles, tá? Então Margix é a sua corretora com inúmeros bônus na descrição deste vídeo. Bom, vamos lá, galera. Então o petróleo Brent teve uma queda de 16%, vem se recuperando. Porém, se ele fechar abaixo da média de 8 hoje, reforça a tese de que ele pode corrigir nos próximos dias e isso pode impulsionar as criptomoedas para o alto, visando que a gente está dentro de um canal, tá? Eu vou estar mostrando para vocês. Quando a gente olha o tempo gráfico semanal do petróleo Brent, a gente pode ver que a média de 8 tá muito lá embaixo, tá? Então os preços se distanciaram muito. É natural a média de 8 subir para os preços fazer um teste nessa média semanal, tá? Então a gente pode lateralizar e quem sabe ver o petróleo estabilizando ou corrigindo em busca da média aí nos próximos dias, tá? Rumo aos 87, 88 dólares, visando que no tempo gráfico a gente está extremamente sobrecomprado no índice de força relativa. As médias estão muito longe do histograma no MACD e elas estão já querendo se encontrar, tá? Dando indício que poderá haver um cruzamento, sinalizando um topo do petróleo aqui, né? Se realmente as tensões aliviarem lá e a gente ter um acordo das duas potências lá, etc., o petróleo começa a cair, ativos de risco começa a subir, tá? Então isso seria o melhor cenário para nós hoje, é acabar essa guerra, é o Estreito de Hormuz ficar livre, o vai e vem de petróleo lá voltar ao normal, a produção aumentar nos países do Oriente Médio que estão 20% abaixo, as coisas voltarem ao normal, tá? É isso que a gente precisa, certo? Para as criptomoedas voltarem a subir. Bom, no Bitcoin a gente tá dentro de um canal de alta no curto prazo, mas isso aqui pode ser caracterizado como uma bandeira de baixa também. A mesma coisa que aconteceu aqui. A gente ficou um tempo aqui dentro desse canal, aí o Bitcoin perdeu as médias, lateralizou, não conseguiu romper as médias aqui, puf, caiu para baixo, certo? E, cara, a mesma situação está ocorrendo no presente momento, tá? Uma forte concentração de volume aqui, a gente perdeu as médias, a gente foi testar o limbo aqui, prestes a cair, só que aí vem essa notícia hoje, certo? E aí os mercados animam novamente, dependendo do fechamento do Bitcoin, tá? Tudo vai depender do petróleo. Se o petróleo fechar hoje, voltar a cair, fechar abaixo da média de 8, provavelmente o Bitcoin ele vai fechar acima hoje, pode botar ali nos 72,5, 73, com possibilidade desse fechamento, tá?
E nos próximos dias, se o petróleo continuar corrigindo, tudo indica que o Bitcoin ele vai de fato se livrar, romper essa resistência e ir em busca aos 90 mil dólares. Isso porque a gente tem um longo vão aqui, tá? E a gente não tem muita resistência agora, resistência forte, eu diria. Os preços eles estão sendo impulsionados hoje pela macro e pela geopolítica, tá? Então se estoura uma bomba lá, Trump fala uma coisa, ou o mercado sobe, ou o mercado baixa, tá? Então não tem muito o que fazer. A gente está à mercê mesmo do Trump, do Oriente Médio, do Federal Reserve, desses caras aí. Então qualquer coisa que eles falar, abrir a boca ali vai impulsionar nos preços, infelizmente, tá? Então a gente tem que torcer para essa guerra acabar, de fato, certo? A pressão inflacionária por conta do petróleo diminuir nas próximas semanas, de acordo com os dados que vão vir no futuro lá, certo? Com isso, o Fed se aliviar para poder cortar os juros novamente nas próximas reuniões, tá? Então esse é o cenário perfeito que a gente precisa. Fim da guerra, petróleo caindo, pressão inflacionária nas próximas semanas aí começar a cair, certo? Para o Fed chegar a um corte de juros e o mercado explodir, tá? Esse é o cenário base que a gente precisa no presente momento, tá? Então, criptomoedas gostando do que está acontecendo, investidores saindo do ouro, tá havendo fuga de capital, já tem vários dias que o ouro está a corrigir, isso é bom. No presente momento foi lá, testou a POC, testou a média de 200, forte recuperação, mas eu acredito que agora o ouro pode subir, quem sabe encontrar a média de 8 para fazer pivô de baixo e continuar caindo. Tá? É o que eu acredito que pode acontecer. E está saindo trilhões de commodities, está saindo trilhões ouro, petróleo, etc. E o mercado mais atrativo, no meu ponto de vista, que está mais contado no presente momento, é o mercado de criptomoedas. Tá? Então, a qualquer momento, o Bitcoin pode ter uma explosão e as altcoins explodir mais forte ainda. Porque está acontecendo muita coisa positiva, como a lei ACT Clarity, que pode vir à tona a qualquer momento, pode ser aprovada a qualquer momento. Casa Branca chegando a um acordo com os bancos referente ao projeto de stablecoins, etc. Muita coisa. Cara, a SEC caracterizando 16 ativos como ativos não mobiliários, né? Então isso tudo conta. É o dossiê completo. Está sendo formado para as criptomoedas explodir para cima no meu ponto de vista, tá? E quem aguardou, quem montou posições, quem está montando posições mediante ao caos, são as pessoas que realmente vão ganhar dinheiro nos próximos meses aí, tá? Então, o preço do petróleo desaba após Trump anunciar cessar o fogo com o Irã, mais de 650 bilhões perdidos em 5 minutos. Aqui o presidente Trump anunciou o início das negociações de paz, são notícias, né? Os Estados Unidos estão discutindo os termos para possíveis negociações de paz, tá? Segundo Axios. E mediante isso tudo, o cara que está comprando aí é o Michael Saylor, comprou mais 77 milhões, tá? E essa semana o Federal Reserve vai injetar no mercado de criptomoedas, de criptomoedas não, perdão, ele vai recomprar títulos do governo, né? Comprar a dívida, mais de 16 bilhões de dólares, tá? Isso tudo tende a impulsionar aí os nossos mercados para cima, tá bem? Então a gente precisa do Bitcoin forte, fechamento acima da média para ir testar aqui os 76 mil, romper e ir em busca dos 90. O Ethereum, ele tá lutando na região de resistência, ele até conseguiu romper nesse dia aqui, mas aí aumentou as tensões lá no Oriente Médio, devolveu tudo e agora com essa notícia está tentando voltar a romper as resistências. Se o Ethereum fechar hoje acima de 2.200 dólares, eu acredito que pode buscar novamente os 2.400, tá? Vamos ficar espertos. Tudo vai depender do fechamento de hoje. XRP ainda lateral, baixo volume, volume abaixo da média, não tem muito o que fazer, tá? Preciso de mais movimentações gráficas aqui para ver qual é o rumo do XRP. Sobe, devolve, sobe, devolve, sobe, devolve. Não tem muito o que fazer. Dominância do Bitcoin voltou a subir hoje, mas quando a gente olha aqui o tempo gráfico semanal, a gente está prestes a perder essa linha aqui que pode dar impulso a um dos maiores out-season, tá? Avisando que faz 5 anos que a gente não tem out-season. Quando a gente perdeu essa mesma linha que se formou aqui lá em 2021, a gente viu ativos de risco, altcoins, se valorizando de 3 mil a 41 mil %, né? Foi o caso da Gala Games, foi o setor de games que brilhou. No meu ponto de vista, eu acho que agora o setor que vai brilhar é o setor de RWA, tá? Ativos de tokenização deverão brilhar
no meu ponto de vista, nessa possível alt-season que está prestes a acontecer a qualquer momento, tá? Então, basicamente é isso. O Ethereum quanto o Bitcoin, ele segue dentro de um canal de correção, ele está numa zona interessante, o volume está acima da média nos últimos dias, saindo de sobrevenda no estocástico, possível cruzamento de médias no índice de força relativa, com volume na venda caindo, então acredito que a qualquer momento deverá romper toda essa estrutura corretiva e pumpar forte para cima, impulsionando o Ethereum e demais altcoins, tá? Solana, tempo gráfico diário no presente momento dentro de um canal também, tá? Ainda dentro de uma zona de correção, flutuando entre as médias, não tem muito o que fazer, forte barra hoje, fechamento acima das médias, quando vê pode fazer Solana romper os 98, consequentemente buscar os 120 dólares, tá? Hoje tem alguns ativos aqui querendo subir, mas ainda lateral, né? Sobe e devolve, é o caso da Dash, não tem muito o que fazer ainda. Criptomoeda Shiba Inu, criptomoeda lateralizando acima das médias, dependendo do fechamento hoje, pode dar oportunidade, ou quem sabe até ir em busca da média de 200 períodos, uma valorização aí de pouco mais de 50%. A STR é um ativo que eu também estou comprado, acredito na valorização em busca do 0.009, aí quem sabe nos próximos dias, se valorizando bem hoje. Tá? E as altcoins estão no limbo, galera. As altcoins aí, bons projetos extremamente atrativos, né? Já deixa aí nos comentários quais as altcoins que você está aproveitando para comprar no fundo do poço, né? Enquanto tá todo mundo se matando lá para cima lá. Quais as altcoins que você está acumulando na sua carteira aí? Já deixa o like, não se esquece daquele nosso likezinho, se inscreve no canal para ficar sempre por dentro das notícias em tempo real, para você ficar sabendo por que o Bitcoin caiu, por que o Bitcoin está subindo, quais as notícias que estão impactando e as possíveis oportunidades. No presente momento, eu ainda não vou me aventurar aqui, porque as criptomoedas ainda está tudo muito incerto, né? Não tem nada concreto ainda no mercado do que realmente vai acontecer entre essas potências aí. Então a gente não pode estar se emocionando na primeira vela. Mas, sim, tem muitas altcoins no limbo extremamente atrativas aí. Para quem tem paciência, né, é o padrão perfeito, eu digo, é o padrão de acumulação no fundo do poço para possível explosão aí em várias altcoins a qualquer momento, tá? Então, é analisar com calma, paciência, escolher bons ativos e, se Deus quiser, em breve a gente está lucrando bastante com essas altcoins aí, tá? Bom, basicamente é isso, tá, galera? Não tem muito o que fazer agora, certo? Altcoins ainda em acumulação, ainda lateral. Vamos ver o que vai ser aí do fechamento do mercado hoje. Bom, então já deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê em breve aí no próximo conteúdo. Valeu, tchau, tchau.